Boas-vindas bem-vindos, são boas-vindas para vocês. Boas-vindas bem-vindos, são venham, venham outra vez. Olá, crianças, sejam muito bem-vindos a mais um culto infantil. Eu estou muito grata por estar gravando mais esse culto para vocês. E também estou muito grata porque vocês estão assistindo, estão nos acompanhando, mesmo nesses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo. Vamos orar para a gente iniciar esse momento? Senhor, muito obrigada pela vida de cada criança que está assistindo, muito obrigada pela oportunidade de estar gravando esses cultos para elas, obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós, mesmo em tantas dificuldades que estamos vivendo, e obrigada porque o Senhor tem sido bondoso, obrigada porque o Senhor tem capacitado cada criança que está em casa para assistir os cultos, para compartilhar a palavra do Senhor, também para decorar os versículos. Obrigada, Senhor, pela vida de cada uma delas. Nos guie durante esse momento e que todas as crianças estejam de coração aberto para receber a palavra do Senhor mais um domingo. Obrigada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar? A música que a gente vai cantar hoje no nosso culto se chama A Porta. Vamos lá? A porta é uma só, porém dois lados há. Dentro e fora, você aonde está? A porta é uma só, porém dois lados há. Eu já estou dentro, você aonde está? Do início. A porta é uma só, porém dois lados há. Dentro e fora, você aonde está? A porta é uma só, porém dois lados há. Eu já estou dentro, você aonde está? Eu já estou dentro, você aonde está? A próxima música do nosso culto de hoje se chama Sempre Estou Feliz. Então, com muita alegria, vamos cantar esta música. Vamos lá? Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre estou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre estou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre estou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre estou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre estou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre estou feliz. Agora bem rápido, vamos? Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre estou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre estou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre estou feliz. Crianças, agora nós vamos para um momento em que você tem que se concentrar bastante, que é um momento de oração. Um momento em que eu vou trazer aqui alguns pedidos que a gente tem pela nossa igreja, pelas famílias da nossa igreja, pelo nosso país. Mas lembrando que você pode fazer esse momento aí na sua casa, ou sozinho, ou com a sua família também, onde você pode colocar diante de Deus todos aqueles pedidos e agradecimentos pessoais que você tem também, e lembrando de orar pelos que a gente vai citar aqui também, tá bom? Então agora eu vou orar, então se concentre para esse momento aí de casa. Feche os seus olhos e oremos. Pai, muito obrigada por mais esse dia, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com essas crianças, obrigada porque elas têm assistido, elas têm decorado versículos, obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós em meio a tudo que está acontecendo. Deus, cuide também da nossa igreja, cuide de todas as famílias da nossa igreja, por aqueles irmãos que estão passando dificuldade, por aqueles irmãos que estão doentes, que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós, Deus. Te pedimos por nosso país e por todo mundo, neste momento agora que estamos tendo que lidar com esse vírus e ficar em casa, que o Senhor possa estar no controle de tudo isso, e sabemos que o Senhor sempre está cuidando de nós, mesmo nos momentos mais difíceis que a gente venha passar. Obrigada pela vida de cada criança que está assistindo, obrigada porque o Senhor tem dado, proporcionado para elas esse momento
de estar se concentrando na palavra do Senhor e que elas possam também, durante toda a semana delas, mas não só no domingo, estar dedicando tempo para aprender da palavra do Senhor. Obrigada por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Oi, crianças, tudo bem? Bom, agora nós vamos orar pelos nossos missionários. Nós já aprendemos um pouquinho sobre 3 missionários importantes. Nós já aprendemos sobre a família do pastor Alisson, lembra que eu contei para vocês? Depois, nós conhecemos o Valdivan e a família dele e oramos por eles também. E depois nós conhecemos a Duda e a Cris, que são 2 missionárias que estão lá na Bolívia. Agora, nós vamos orar por esses 3 missionários e pedir que Deus abençoe a vida deles lá onde eles estão. Lembrando que o pastor Alisson, a Miriam, a Júlia e o Samuel estão no Amazonas, junto com os índios. Já o pastor Valdivan, ele está numa cidade aqui de São Paulo que se chama Tuiuti. E a Duda e a Cris estão lá num outro país que se chama Bolívia. Olha só que coisa legal! Nós já conhecemos 3 missionários que estão em lugares diferentes falando sobre o amor de Deus. E isso é muito bom. E sabe, crianças, mesmo que a gente não possa estar junto com eles lá no Amazonas, ou em Tuiuti, ou lá na Bolívia, tem 2 coisas que nós podemos fazer para ajudar. Nós podemos orar por eles, que é o que nós vamos fazer agora, mas nós também podemos contribuir com dinheiro. A gente pode juntar um pouquinho de dinheiro para poder ajudá-los naquilo que eles precisam. Então, você, junto com a sua família, separa um dinheirinho para a gente mandar para o missionário. Eu tenho certeza que vai ajudar muito a vida dele. Bom, vamos orar por esses 3 missionários? Senhor, neste momento eu quero te agradecer porque existem pessoas que estão falando do teu amor em outros lugares. Lugares que às vezes nós não podemos ir. Senhor, nós queremos especialmente lembrar aqui dos missionários da família do pastor Alisson e todo mundo que está lá, a Miriam, a Júlia, o Samuel. Queremos lembrar também, Senhor, da família do Valdivan, pedindo que o Senhor proteja todos eles, Pai. E também queremos te agradecer pela vida da Cris e da Duda, que também estão falando do teu amor. Senhor, não deixe que nada falte para eles e que eles continuem falando do teu amor. Em nome de Jesus, amém. Crianças, a próxima música que vamos cantar aqui se chama Soldado de Jesus. Então, todos os soldadinhos aí de casa fazendo gestos e cantando bem forte para o nosso Deus. Vamos lá? Mesmo que eu não marche na infantaria, nem na cavalaria, nem na artilharia eu vá, nem aviador seja eu aqui, soldado de Cristo eu sou. Soldado de Jesus eu sou. Soldado de Jesus eu sou. Do início. Mesmo que eu não marche na infantaria, nem na cavalaria, nem na artilharia eu vá, nem aviador seja eu aqui, soldado de Cristo eu sou. Soldado de Jesus eu sou. Soldado de Jesus eu sou. Soldado de Cristo eu sou. A seguir, nós vamos ter um momento de história com a Ana. Mais uma vez a Ana trazendo uma história aí pra gente aprender da palavra do Senhor cada vez mais. Então vamos orar para a gente preparar nosso coração para esse momento? Vamos lá. Senhor, muito obrigada por esse dia, obrigada porque o Senhor nos proporcionou esse momento agora de história e que o nosso coração esteja aberto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para ensinar para a gente nessa noite, nesse culto aqui de novo com a Ana. Deus, abençoe a vida dela, que também trará essa mensagem. Sabemos que não é uma missão fácil, mas o Senhor tem capacitado ela. Muito obrigada pela vida da Ana e obrigada por cada criança que está assistindo. Sabemos que a palavra do Senhor nunca volta vazia, então que cada criança possa aprender de forma especial a partir da sua palavra. Em nome de Senhor Jesus, amém. Crianças, agora nós vamos para a nossa história bíblica que está no livro de Gênesis, capítulo 11. E essa história vai nos contar sobre o que aconteceu com as pessoas depois do dilúvio. Vamos relembrar um pouquinho o que aconteceu na história passada. Noé,
ele foi salvo do dilúvio. Deus tinha destruído toda a terra por causa da maldade das pessoas, mas Noé e sua família foram salvos, lembram? Quando Noé saiu da arca, as pessoas que estavam com ele, da sua família, eles falavam a mesma língua. Não tinha ninguém que falava inglês, por exemplo. Todo mundo falava a mesma língua. E aí Deus deu uma ordem para Noé e falou assim: olha, vocês precisam se espalhar e encher toda a terra. Essa foi a ordem que Deus tinha dado para Noé e para os filhos de Noé. E aí, os filhos de Noé foram tendo filhos, os filhos dele outros filhos e outros filhos e outros filhos, até que começaram a existir muitas pessoas. Só que essas pessoas, elas não queriam se espalhar. Lembra que a ordem de Deus foi: se espalhem e enchem a terra? Será que as pessoas estavam fazendo isso? Não estavam. Elas não queriam obedecer à ordem de Deus. Elas decidiram, então, criar uma cidade e nessa cidade resolveram construir uma torre. Mas uma torre bem alta, bem alta, que fosse até o céu. Elas não queriam obedecer à ordem de Deus de se espalhar e encher a terra. Não era isso que elas queriam. Pelo contrário, elas queriam ficar todas juntinhas, todas juntas numa cidade só e não se espalhar. E a torre, nessa torre elas iam morar e aí todo mundo ia ficar junto. Outra coisa que elas queriam, sabe o que era, gente? Essas pessoas, elas não só estavam desobedecendo a Deus, mas elas queriam ser as mais famosas, as melhores pessoas. Elas queriam ser conhecidas. Queria que todo mundo soubesse que eles eram mais importantes do que os outros. E isso é pecado. A Bíblia nos diz que bem-aventurados significa felizes. Então, felizes são os humildes e não os orgulhosos. Aqueles que se acham melhor do que os outros não são felizes. Mas vamos descobrir o que aconteceu com essas pessoas. Elas estavam lá então, todas juntas, querendo ficar todo mundo juntinho um com o outro, desobedecendo a ordem de Deus e ainda com o coração cheio de orgulho, querendo ser melhor do que os outros. Sabe, gente? Sabe o que foi que Deus fez? Deus, então, ele resolveu castigar essas pessoas por causa do pecado delas, porque é isso que acontece com quem desobedece. Quem desobedece é castigado. E foi exatamente isso que Deus fez. Deus viu que o coração daquelas pessoas estava cheio de orgulho, cheio de coisa triste. Então, Deus confundiu, Deus trocou a língua dessas pessoas. E aí, elas não conseguiam mais conversar uma com a outra. O que aconteceu? Uma e falava assim: ah, você pode me dar o tijolo? E aí a outra falava assim: o quê? Você disse pedra? Não conseguiam mais entender um ao outro. Imagine que confusão que seria. Um pedia pedra, o outro entendia tesoura. Você pediu uma tesoura? Não, eu pedi uma pedra. E aí virou uma grande confusão. Aquelas pessoas até começaram a brigar, ficaram estressadas, não conseguiam mais conversar umas com as outras. Então o que elas tiveram que fazer? Tiveram que se espalhar. Cada pessoa foi para um canto diferente. E aí eles ficavam procurando alguém que falasse a mesma língua que eles. Por isso que hoje nós temos em vários lugares diferentes pessoas que falam línguas diferentes. Tudo isso começou aqui e no capítulo 11 do livro de Gênesis. E aí, gente, olha só. Depois que eles começaram a se espalhar, acabaram fazendo aquilo que Deus havia dito. Elas tiveram que se espalhar e tiveram filhos e começaram a encher a terra novamente. E aí surgiram outras pessoas. Essa cidade não foi mais habitada, não tinha mais gente. E essa torre não foi construída até o final, porque eles tiveram que ir embora. Essa torre foi chamada de Torre de Babel. Sabe por quê? Porque Babel significa confusão, porque lá Deus confundiu a linguagem de todo mundo e eles não conseguiam se entender. Então Babel significa confusão, que foi o que aconteceu nessa história da Bíblia. E aí, nós vamos ver hoje qual o versículo que nós vamos decorar, que eu já falei na nossa história. O nosso versículo está lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 3.
Aqui, Jesus está ensinando várias coisas importantes para as pessoas. Inclusive, ele está ensinando que elas não deveriam ser orgulhosas. E orgulhoso significa você se achar melhor do que outra pessoa. Será que o seu brinquedo é o único que é mais legal do que todos? Será que a sua casa é a melhor de todas? A gente não pode sentir isso, sim, achar que nós somos melhores que os outros. A Bíblia nos ensina que nós precisamos ser humildes. E humilde é você ver que o seu amigo, ele é importante e não você. E aí, lá no versículo 3 do capítulo 5 diz que felizes, bem-aventurados significa feliz. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que podem ficar, aqueles que irão para o céu, que ficarão com Jesus, precisam ser humildes, precisam amar as outras pessoas e saber que elas também são importantes. Que eu não sou mais importante que você. Você é importante para mim e eu sou importante para você. Mas não existe uma pessoa que é muito mais importante do que todo mundo. Não existe isso. Jesus nos ensina que precisamos ser, então, humildes se quisermos ficar no reino dos céus. Então vamos repetir nosso versículo? Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, lembre-se desse texto de Mateus 5:3 para poder você não ser mais orgulhoso como aquelas pessoas da Torre de Babel. E aí, você vai aprender a amar as pessoas e a enxergar as pessoas como elas são, importantes para Deus e para nós. Acabamos de ouvir sobre a história da Torre de Babel e imagina que confusão, foi todo mundo falando uma língua diferente. Meu Deus, eu não consigo nem imaginar. Eu e a Ana, a gente trouxe uma música aqui que a gente vai ensinar para vocês, que conta exatamente sobre a Torre de Babel e um pouquinho de como foi essa confusão. Vamos cantar? Grande barulhada na Torre de Babel, grande barulhada na Torre de Babel. Foi um auê, ninguém podia se entender. Foi um auê, ninguém podia se entender. Grande barulhada na Torre de Babel, grande barulhada na Torre de Babel. Agora a gente vai cantar essa frase que eu acabei de cantar, só que substituindo todas as vogais, começando por A. Vamos lá? Grada baralhada na tarra da Babal, grada baralhada na tarra da Babal, com E. Grede berelhede, beterrede bebeu, grede berelhede, beterrede bebeu, com I. Grite birilide, nitiride bibiu, grite birilide, nitiride bibiu, com O. Grodo borolhodo, noto rodo bobô, grodo borolhodo, noto rodo bobô, com O. Grudo burulhudo, no turro do bobô, grudo burulhudo, no turro do bobô. A gente já se embaralhou todo para cantar substituindo as vogais. Imagine lá todo mundo falando uma língua diferente. Deve ter sido uma loucura. Crianças, agora eu vou ensinar para vocês qual atividade vocês precisam fazer em casa. Para essa atividade, vocês vão usar uma caixinha de leite, uma tesoura, uma cola e uma folha de papel em branco. Primeiro, vocês precisam lavar a caixa de leite, deixar ela vazia, lavar para tirar o cheirinho ruim do leite. Deixa ela secar e aí, com a tesoura, você vai pedir ajuda de um adulto e você vai recortar a caixa de leite. A caixa de leite, ela vai ser os bloquinhos da nossa Torre de Babel. Depois que vocês cortarem vários bloquinhos, vocês vão colar, usando a cola, nessa folha aqui. Mas vocês não vão construir a torre até o final, porque a gente sabe que as pessoas daquela cidade não conseguiram finalizar a torre. E aí, depois que vocês terminarem a torre, vocês vão escrever ou pedir ajuda para a mamãe e para o papai para escrever o versículo que vocês precisam decorar essa semana. Bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. E aí a sua atividade vai ficar desse jeito, ó, dá uma olhadinha.
Ah, vocês não vão acreditar. A gente tá chegando ao final de mais um culto. Mas calma, semana que vem tem mais e você pode assistir esse culto aqui quantas vezes você quiser durante a semana e compartilhar com todos os seus amigos. Lembrando, se você quiser indicar alguma música pra gente cantar aqui, é só você pedir pro seu papai ou pra sua mamãe me mandar uma mensagem ou mandar uma mensagem pra Ana que a gente aprende e traz pra gente cantar junto ao nosso Senhor aqui, tá bom? Vamos orar pra gente encerrar esse momento? Pai, obrigada novamente pela oportunidade de estar fazendo esse culto e também por cada criança que está assistindo. Sabemos que a palavra do Senhor não volta vazia e que elas estão aprendendo com esses vídeos. E obrigada também pela oportunidade de estar fazendo esse vídeo. Mesmo em momentos difíceis, a gente pode aprender da palavra do Senhor também. Abençoe cada criança, abençoe a nossa semana, que o Senhor esteja conosco em tudo que a gente vai fazer e que tudo que a gente faça seja para a honra e para a glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Crianças, tchau, até a próxima. Fiquem com Deus. Beijo!